Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa Pode Papo, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Faculdade da PUC Campinas. Esse programa vai discutir o seu dia a dia, os impactos, as curiosidades e muito mais dicas com vocês aqui no programa Pode Papo. Hoje a gente conversa com a diretora da Faculdade de Turismo e também Gastronomia da PUC Campinas, professora Ana Maria Vieira Fernandes, que vai conversar sobre turismo regional. Professora, seja muito bem-vindo ao nosso programa Pode Papo. Olá, professor Base, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui para falar sobre turismo. Ótimo, obrigado por a sua presença. Professora, vamos começar falando sobre o turismo da região. Como que ele se encontra? Como que ele está hoje? Bom, o turismo aqui na região de Campinas, ele é um turismo não muito tradicional, como a gente pensa, né? O turismo no tempo livre, das férias, do lazer, ou enfim, das praias, né? Que a gente não tem esse tipo de recurso, e também as cidades históricas, por exemplo, porque ele é um ambiente aqui, um território diferenciado. Então, como Campinas, ela tem uma vantagem competitiva de estar próxima a São Paulo, de ter aí o hub, né, do aeroporto de Viracopos, essa conectividade, que traz muitos fluxos, né, para a cidade, para a região, e também pelas universidades, a própria PUC Campinas, a própria Unicamp, aqui nossa vizinha, né, então, centros de pesquisa e inovação, a gente tem esse fluxo diferenciado. Então, o turismo aqui, ele não é o turismo do tempo livre, mas ele é o turismo do turismo de negócios, do turismo de eventos, e aí, claro, a gente vai tendo outros segmentos nesse sentido, né, a gente tem uma parte ao norte de Campinas, enfim, mais rural, né, os distritos de Souza, Joaquim Egídio, que também tem essa parte do turismo rural, da gastronomia, mas o mesmo forte, o segmento principal é o turismo de negócios e de eventos. Professora, você falou do turismo de negócios. Os dados que a gente levantou aqui na nossa produção revelam que no ano de 2025 a gente teve aí aproximadamente um investimento, um gasto de cerca de 2,3 bilhões de reais. Como a senhora avalia esse cenário, então, do turismo trazer para a economia regional muitos investimentos, muito desenvolvimento? Esse é um dos principais impactos mais visíveis, né, que a gente enxerga do turismo, que ele atrai investimento, renda, e aqui em Campinas e na nossa região é o turismo de negócios, né? Então a gente tem essas vantagens competitivas, a gente tem uma rede hoteleira, centros de convenções e como eu falei, pelas universidades e tudo mais, a gente tem recebido muitos desses eventos. Então isso é um cenário, né, que se consolida, e também não só agora o turismo de eventos, mas a gente pode pegar até o carnaval como um tipo de evento que vem se consolidando em Campinas. Então, eventos culturais que acontecem em espaços públicos, que também vem trazendo renda, vem trazendo fluxo para a cidade. Então, a gente teve agora em 2026, desde 2023, né, a Secretaria de Cultura e Turismo vem organizando esses eventos nos espaços públicos, e aí esse ano de 2026 bateu um recorde aí também de fluxo de pessoas. Já esse ano, então? Já esse ano já bateu esse recorde, né? Foi cerca aí de, acho que 288 mil pessoas circulando durante esses 9 dias do carnaval aqui na região. Isso atrai desde esse fluxo, né, de turistas do Brasil para o turismo de eventos, mas esse turismo cultural de eventos com o carnaval traz esse fluxo de turistas da região. Então, a gente tem um turismo regional interno de pessoas da região circulando pela região. Então. Professora, uma curiosidade aqui minha particularmente, como que as empresas ou as organizações fazem para organizar esses eventos? Qual que é a porta de entrada aqui na região, na cidade de Campinas, para que isso aconteça de fato? Tá. Campinas vem se posicionando estrategicamente para isso, e a partir disso a Secretaria de Cultura e Turismo, ela criou um portal de eventos, vem se estruturando, já faz aí uns 3 anos, até um pouquinho antes da pandemia, e a pandemia ela dá uma pausa, né, nos eventos da cidade, mas a prefeitura estrutura isso, e aí ela se coloca, né, estrategicamente
justamente com essas vantagens competitivas para atrair. Então, a própria infraestrutura hoteleira, como eu falei, a gente tem o maior resort urbano do Brasil, que é o The Royal, a Rede Vitória Hotéis, e aí toda essa estrutura também de acessibilidade faz com que a cidade fique atrativa, né, para essas empresas, e aí a gente consegue fazer, oferecer tanto para eventos, para congressos, para feiras e também eventos culturais para que essas empresas ou eventos queiram fazer as suas atividades aqui. Então, o Poder Público de Campinas, a Secretaria de Cultura e Turismo, tem um papel muito forte, muito relevante para estruturar esse tipo de turismo na cidade. Hoje, se tem ideia do maior evento regional sobre turismo aqui que nós temos, localizado em alguma cidade? Como que é isso? A gente tem, por exemplo, o Circuito das Frutas, né, e o Circuito das Águas Paulista, embora Campinas não faça parte dos circuitos, mas as cidades da região fazem parte, então, por exemplo, Olambra, ou mesmo Valinhos e Vinhedo, então a gente tem, né, a festa da uva, a festa do vinho, isso atrai um fluxo de turistas entre região, mas falando de Campinas, agora o Carnaval realmente é um dos eventos maiores que tem, a Prefeitura tem descentralizado a festa em diferentes partes da região, então a gente tinha no passado mais centralizado no centro, né, no Cambuí, agora a gente tem em outras partes da cidade também, e isso é importante porque está movimentando aí muita gente, né? Então, que legal. Além dos eventos, conferências, feiras, a gente tem muito eventos, seminários, eventos acadêmicos, científicos e de negócios, mas os culturais são esses. Quer dizer, então, como você disse, a cidade necessariamente ela atrai, né, por a sua questão da infraestrutura, do aeroporto, das rodovias, então é um grande centro para atrair negócios do turismo para a nossa região. Exatamente, a hotelaria e a própria gastronomia, então também movimenta a rede de bares, de restaurantes, né, e também tem um esforço agora da cultura um pouco como centralidade, então só a reinauguração do centro de convivência, né, no Cambuí, então um teatro tão emblemático para a cidade, também tem atraído peças de teatro, enfim, uma cena cultural que também vai se tecendo, né? Resgatando isso que se tinha em Campinas. Exatamente. Né? Isso é interessante. Para você que está nos vendo e ouvindo, nós estamos conversando sobre turismo regional aqui no Pode Papo, programa produzido pelos alunos da Faculdade de Jornalismo, com a professora Ana Maria aqui conosco hoje no estúdio. Professora, ainda falando sobre os impactos do turismo, eu creio que na vida das pessoas. Então, assim, o turismo, então, de fato, como foi dito, gera renda, oferece oportunidades de emprego, né? As pessoas que estão nos ouvindo e ouvindo, como que elas se localizam? Como que elas conseguem ter esse acesso aos empregos do turismo regional? Bom, esse é o impacto mais evidente do turismo, quando a gente fala de geração de emprego e de renda. Então, um exemplo, assim, muito emblemático, também muito suportado pelo poder público nesse momento, é a Feira das Mulheres Empreendedoras, por exemplo, né? Então, elas é uma cooperativa, né? E elas se colocam ali, elas são comunicadas pela prefeitura dos eventos da cidade e aí elas podem e fazem a feira delas, por exemplo, no evento do Polo Cervejeiro. Inclusive, a gente vai ter esse evento do Polo Cervejeiro agora nos dias 14 e 15 de março na Praça Carlos Gomes. Então, esses eventos são realizados em espaços públicos e aí, por exemplo, a comunidade local, né, os moradores, eles conseguem também ou expor as suas coisas, né, ou a partir dessas redes mais estruturadas, né. Mas também a gente tem uma outra entrada a partir da hotelaria, a partir de bares, de restaurantes, e isso falta uma mão de obra, né? Existe uma rotatividade de mão de obra dentro do turismo, desse cenário, precisa-se muito, então, assim, para quem está procurando, né, trabalhar na área, para quem quer entrar nesse mercado, então, esses eventos, eles movimentam muito essa questão. E essa pessoa que procura e gostaria de trabalhar tanto no turismo, como também no setor de eventos, gastronomia, etc., tem algum ponto, algo que eles podem se informar, procurar essa informação para se candidatar a esse emprego? A gente está falando mais aqui no caso operacional, né? Então, assim, ficar atento às vagas que a própria hotelaria, que os próprios restaurantes ou no próprio site da prefeitura que tem ali uma agenda de eventos,
né? E também buscar essa formação profissional, né? Já que a gente está falando, sou diretora da Faculdade de Turismo, e a gente está trazendo isso, essa discussão também dentro da universidade, então essa formação profissional, ela também é muito importante, não só para o operacional, né, para o front office, como a gente chama, mas também para se pensar o turismo, o planejar o turismo, planejar o território, de que maneira o turismo ele pode ser mesmo uma ação estratégica de desenvolvimento regional. Então, é importante estar sempre ligado a essa formação no nível superior, mas também para quem já trabalha ou vai para o operacional nesse primeiro momento, ficar ligado aí nos sites, nas vagas, nas redes sociais também da prefeitura, enfim, e das empresas. Legal. Falando um pouco mais, então, sobre o turismo na nossa região, de fato, não dá para a gente fazer uma comparação entre Campinas e São Paulo, por exemplo, que é um grande centro, uma grande cidade que atrai muitos outros eventos. Pensando nessa diferença, quais seriam, de fato, os principais desafios ainda que a nossa região enfrenta para promover o turismo regional? Embora Campinas seja uma cidade do interior, né, uma metrópole, que aí ela recebe também eventos de grande porte, aí muito disputando, competindo muito com as capitais, né? Então essa aproximação de São Paulo também é estratégica. A gente não pode comparar realmente, como você disse, mas ela tem se estruturado e ela tem esse mercado. O grande desafio, a gente acredita, é fazer, como tornar todo esse potencial e essas ações que são isoladas, que são fragmentadas, numa ação estratégica maior de desenvolvimento territorial e regional mesmo. Então, Campinas tem muitas ações, né? Tem acontecido muitas coisas, mas a gente ainda não se posiciona estrategicamente de uma forma competitiva mesmo no mercado. Então, Campinas tem essa vocação, né, entre aspas, essa segmentação maior do turismo de eventos, mas também tem a cultura sendo trabalhada. Então, qual que é a cara de Campinas, né? Quando você pensa em Campinas, é um destino do quê? Né? Quando você pensa em Rio de Janeiro, fica muito claro o segmento, ou São Paulo. Então, acredito que o grande desafio é posicionar, né, Campinas estrategicamente, fazer, né, o city marketing dela, o branding dessa cidade, para ela tentar se posicionar de uma forma ali mais assertiva. Até porque há infraestrutura para receber esses grandes eventos. Sim, com certeza. Isso há essa infraestrutura, ela só precisa pensar numa governança, né? Assim como os circuitos, muitos municípios se organizam em circuitos para terem um posicionamento maior, né? Para serem um produto turístico ali mais forte, mais competitivo, essa governança também compartilhada, ela é complicada, né? Então, é necessário mesmo um olhar mais de um planejamento integrado, um planejamento estratégico para se pensar. Campinas está no caminho, né? Muita coisa ainda tem acontecido, existe um olhar, né, para esse território, para esse desenvolvimento, e como você disse, a infraestrutura está aí, já tem, a gente tem atraído cada vez mais investidores e turistas e visitantes. Do ponto de vista agora da gastronomia, né? Como que a região, a cidade de Campinas ou as cidades próximas a Campinas, também a região de Limeira, que é bastante importante para a gente, como que os bares, como que há uma associação, como que se organiza esse ambiente da gastronomia na nossa região? Sim, aqui em Campinas, né, por exemplo, na região a gente tem a Abrazel, né, que também é uma associação de bares, aí restaurantes que ela se coloca dessa forma. A gente tem muito apoio também desses bares e restaurantes fazendo ou tours ou criando rotas gastronômicas, que isso é importante. A gente tem Olambra, que tem uma cena agora muito importante, né, um cenário positivo também dentro da gastronomia, e aí Valinhos e Vinhedo e o circuito todo das frutas, né? Então a gente tem uma região muito rica aqui, Campinas, o café tem essa história também cultural, a gente tem produtores rurais na APA, né, de Souzas e Joaquim Egídio, produção de queijo, produção de café, então a gente tem ali um potencial ainda muito grande a ser explorado, aí voltando, acho que esse é o desafio, como tornar esse potencial, formatar mesmo produtos turísticos, e Souzas e Joaquim Egídio também tem essa tradição gastronômica muito forte, né, então são ali mais os produtores trazendo essa cultura local. Souzas e Joaquim Egídio são distritos da cidade de Campinas, né? Para quem não sabe, é isso. Professora, para a gente terminar, assim, rapidamente, quais seriam, então, as perspectivas para 2026 do turismo aqui na nossa região? Para esse ano, como a gente já viu, essa tendência de eventos, ela já vem muito forte, então a gente está em março e a gente já tem, por exemplo,
os dados do carnaval ou dessas festas do Polo Cervejeiro ou dos Chefes na Praça, isso já vem ali se concretizando. A gente já tem os outros eventos também, conferências, seminários acontecendo, então a tendência para eventos vem forte e acredito que essa tendência do turismo regional mesmo, que sobretudo depois da pandemia as pessoas viajam para locais mais próximos e a gente tem essa riqueza. O desafio mesmo é formatar de uma maneira aí mais estratégica regionalmente para que isso fortaleça e fique um produto mais evidente para todos. Perfeito, professora. A gente então conversou aqui no Pode Papo de hoje com a professora Ana Maria, diretora da Faculdade de Turismo e também Gastronomia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço. Obrigada. Você que ficou com a gente, então, muito obrigado pela audiência. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar essa gravação com os seus colegas pelos canais de mensagem que você tem. Então, muito obrigado pela presença. A gente se vê e se ouve um pouquinho mais no próximo Pode Papo. Até mais, muito obrigado.